Nós vamos chegando no meio do ano, o ano passando, para variar, rápido demais. Vocês já conseguem sentir o cheiro do Natal? Se você parar para prestar atenção, você já começa a sentir o cheiro do Natal que está aí, já está chegando. Nós então estamos já primeiro domingo de junho e nós vamos hoje dar início a uma nova série. Antes, eu queria falar algumas coisas que são importantes para você compreender o porquê dessa série. A Bíblia diz, já no começo dela, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é uma informação categórica da Bíblia. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Qual era a intenção? A intenção era que nós vivêssemos de uma tal forma que Deus fosse visto através da nossa vida. Quando, por exemplo, Jesus, muito tempo depois, diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele está dizendo, porque quando vocês amam, não é que vocês vão sentir algo legal, porque, vamos combinar, nem sempre quando você ama alguém, a sensação é a melhor possível, porque às vezes você não é correspondido, inclusive, à altura do seu amor. Que ser, por exemplo, conhece isso de uma maneira tão clara como mãe? Né? Mãe é um ser que ama de maneira totalmente não correspondida à altura do amor de mãe. É por isso que muita mãe diz assim, você não sabe o que eu sofri, você não sabe quantas noites mal dormidas, eu não devia ter te levado ao médico, devia ter deixado você sofrer, para você compreender. Mãe tem isso, porque não tem quase como corresponder ao amor de mãe, porque mãe é mãe, segue o barco. Então quando Jesus diz, olha, vocês vão amar, ele não está dizendo que vocês vão amar porque é muito legal amar, porque amar está na moda. Não, porque Deus é amor. E quando vocês amam, vocês vivem de uma tal forma que vocês demonstram um pouco com o estilo de vida de vocês quem Deus é. Porque a ideia não é mostrar quem nós somos, a ideia é mostrar quem Deus é. Estou dizendo isso porque no ano de 1987, algumas pessoas aqui estavam nascendo, outras pessoas não estavam nem nos planos dos seus pais, e algumas já estavam aí uma caminhada já de bom tempo. Em 1987, um grupo brasileiro, de quando havia rock nacional, chamado Titãs, lançou um disco chamado Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. Não sei quantos conhecem esse disco, que ele foi execrado pela comunidade gospel da época, pelo fato de que quase que viram nesse título uma heresia, uma abominação. Mas, na verdade, eu acho que eles estavam sendo proféticos no sentido de demonstrar que nós, seres humanos, temos a tendência de fabricar um Deus de acordo com a nossa conveniência. Então, num país de banguelas, como é que as pessoas pintariam Jesus? Pintariam Jesus, provavelmente, a sua imagem e semelhança, ou seja, banguela. É exatamente o que nós fazemos. Quando nós falamos sobre Jesus, há vários Jesuses que podem vir à nossa mente. Muitos, a grande maioria deles, fabricado ao gosto do cliente, que não é nem de perto o Jesus da Bíblia. A Bíblia, voltando lá para o começo, diz em Gênesis 1 que Deus criou todas as coisas, e conforme Deus foi criando todas as coisas, ele disse, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Veja, Deus estava determinando o que era bom. Quando chega Gênesis 2 e ele vê que o ser humano, o macho, não tem uma companheira, Deus diz, não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele uma companheira. Então, em Gênesis 1, isso é importante você ter em mente, em Gênesis 1, Deus estipula o que é bom, e em Gênesis 2, ele estipula o que não é bom. O que está em questão é, Deus, por ser Deus, é o único detentor de autoridade definitiva para dizer o que é bom e o que não é bom, o que é certo e o que é errado. Só Deus pode fazer isso.
Porque se ele é o criador de todas as coisas, se ele é o sustentador de todas as coisas, então só ele pode definir de maneira cabal o que é bom, o que não é bom, o que está certo e o que não está certo. Em Gênesis 3, o ser humano, rompendo com Deus, resolve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E como é que o ser humano foi tentado? A serpente disse assim para o ser humano: sabe por que Deus não quer que vocês comam da árvore? Porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como deuses, como Deus, conhecedor do bem e do mal. Aí o ser humano ouve aquilo e ele pensa: mas é o que eu quero. Porque qual é um dos grandes pecados envolvidos em Gênesis 3? O desejo de autonomia. Ora, se eu como da árvore do conhecimento do bem e do mal, a partir desse momento, eu vou poder estipular para mim mesmo o que é bom e o que é ruim. Eu não vou mais ficar precisando ouvir de Deus o que é bom e o que não é bom. Eu vou viver num mundo em que eu, ser humano, vou poder dizer o que é legal e o que não é legal, o que presta e o que não presta, de acordo, obviamente, com o que for mais conveniente para mim, de acordo, obviamente, com o que for mais legal para mim. Esse conceito fica exacerbado na pós-modernidade que nós vivemos, ou na pós-modernidade, em que as pessoas dizem o seguinte: qual é a sua verdade? Tá bom para você? Se tá bom para você, segue em frente. Ouça a voz do seu coração. Veja que o pecado, a tentação é exatamente igual, é exatamente a mesma de Gênesis 3. Deus diz algo, Deus está dizendo por aí o que é bom e o que não é bom, mas quem Deus, afinal de contas, é para dizer o que é bom e o que não é bom? Faça você o seu conjunto de regras. Se tá bom para você, tá bom para você e segue o barco. Você não vai ficar se prendendo a regrinhas, como, por exemplo, algumas coisas que estão na Bíblia, escrita muito tempo atrás, por gente que você nem conhece. E que talvez, se o céu for verdadeiro, você vai conhecer lá no céu, mas daí já passou. Você não vai querer ficar vivendo de acordo com essas regrinhas estipuladas por um Deus que diz que é Deus. Porque ele está falando que é Deus. Quem que falou que é Deus, se não foi ele mesmo que falou que é Deus? Então interessa para ele ser Deus. O que a gente precisa é quebrar isso. Nós precisamos, nós mesmos, seres humanos, estipularmos o que é bom e o que não é bom. E chegamos, inclusive, a um ponto da história em que a gente nem faz mais isso em sociedade. Nós fazemos isso exercendo o nosso direito da idolatria, da individualidade exacerbada. Eu defino o que é bom para mim. Se aquela mesma coisa não é bom para você, ok, então viva o que é bom para você. E o outro e um terceiro vai fazer o que é bom para ele e assim vai. Viver numa sociedade como essa é um inferno, porque onde todo mundo determina o que é bom para si mesmo, ninguém nunca vai conseguir viver numa comunidade em que as pessoas pensam no bem comum. E isso cada vez vai piorar mais, porque as pessoas cada vez mais numa sociedade assim vão ficando individualistas. Isso começa em Gênesis 3, quando a gente diz para Deus: Deus, a gente não quer o Senhor dizendo para a gente o que está certo e o que está errado. Nós é que queremos definir o que está certo e o que está errado para a gente. É exatamente o que a gente faz com Jesus. Você já notou quantos Jesuses há por aí? Tem o Jesus paz e amor. Tem o Jesus hippie. Já viu? É aquele Jesus assim que, dependendo da sua leitura bíblica, tudo pode. Jesus é mais aquele maconheiro meio esquecido, que não importa o que você faça, ele sempre vai olhar para você e falar, nice. Ou então ele vai falar, esqueci. Não importa, ele está aí, mas assim, tudo bem. Você matou alguém? Fazer o quê? Quem não mataria? Eu já tinha pensado em fazer isso várias vezes. Você tem também um outro Jesus, que já é o Jesus carniceiro, que é aquele Jesus que não vê a hora de voltar para matar todo mundo. Que dependendo de quem você ouve falando, eu falo assim, mas Jesus, quando voltar, você vai ver só, vai arrebentar todo mundo. Você fala, louco. Oi? Tipo, Jesus, ele vai pegar uma R15,
E ele vai aparecer, o céu se abre e é uma saravada de tiro. O céu abre, sai todo mundo, vaza. Porque dependendo do Jesus, você já fica com medo. Eu tenho vários amigos que eles têm medo de Jesus voltar. Toca uma trombeta ao longe, ele já se joga debaixo da cama, falando, pelo amor de Deus, Senhor, não volta, não volta, volta. Volta de onde o Senhor veio. Tem vários, tem eu não sei, porque tem aquele Jesus dançarino de balé. Porque se vocês viram as fotos que o pessoal tirou de Jesus? Porque tem aquelas fotos lá que o pessoal tirou de Jesus e colocou nos quadros. Eu não sei porquê, várias fotos de Jesus em filme, Jesus sempre tá com a mãozinha assim. Ele tá com essa mãozinha, a mãozinha de balé. Não seja. Eu fico pensando, ele termina de falar aquilo e dá um espacate. É uma coisa estranha. Porque, veja, tudo está dependendo da visão de quem está pintando aquela coisa. Você já viu Jesus retratado naqueles quadros mais famosos? Ele é praticamente eu diria, um vegano, praticamente. Você olha, você fala, olha, tá anêmico. Desculpa os veganos, eu sei que nem todo... Tá, vocês entenderam a piada, mas vida que segue. As pessoas têm uma visão míope sobre Jesus, baseada em alguns textos pinçados da Bíblia, que foram pregados de uma maneira não muito correta. Então, o que nós precisamos como igreja? Nós precisamos olhar para a Escritura e ver Jesus como Jesus é revelado pela Bíblia. E tendo a coragem, inclusive, de ler Jesus sem os entraves da nossa má vontade. Porque dependendo do seu bem-estar, você olha para um texto e fala assim, gostei desse texto, gostei do que Jesus falou aqui. Mas é capaz que a gente vire a página e no texto seguinte fala assim, mas aqui para mim Jesus pisou na bola. O que é que nós estamos exercendo? O mesmo pecado de Gênesis 3 ao dizer para Deus, aqui eu gostei do Senhor, aqui o Senhor passou dos meus limites, o Senhor não pode passar dos meus limites. Inclusive, nós escolhemos esse tema, que é quase que uma pegadinha ao tema. Porque eu arrisco dizer que muita gente leu o tema dessa série de maneira errada. Muita gente deve ter falado assim, pô, que legal, eles vão falar do Jesus revolucionário, e aí o bicho vai pegar, revolução. Aí, se você pensou isso, eu gostaria apenas que você lesse com muita atenção o título dessa série. Porque nós não vamos falar de Jesus revolucionário, porque inclusive esse não é o título da série. Nós vamos falar do Jesus revolucionário. Nós pegamos 3 letras no meio e as invertemos de maneira proposital para que a palavra formada fosse uma palavra muito conhecida em inglês, mas abreviada, que é o love. Nós queremos quebrar um pouco muito da imagem que tanto gente de direita, esquerda, centro, alto, baixo, não importa, tem sobre Jesus e vender biblicamente a imagem de Jesus como ele é. E para isso nós vamos pegar 4 textos que são textos clássicos da Bíblia e revisitar alguns e visitar outros pela primeira vez, para entender o que Jesus está fazendo e o porquê ele está fazendo e como Jesus quebra os nossos paradigmas a respeito dele mesmo. O texto de hoje é o texto de João, capítulo 2. O texto de hoje, na verdade, você encontra nos 4 evangelhos. Em João, é o único evangelho que você encontra esse texto no começo. Porque, na verdade, o texto que nós vamos ler acontece no final do ministério de Jesus. Lembram da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Esse texto acontece um pouco depois. Por isso que você vai encontrar esse mesmo texto lá em Mateus 21, lá para o final. Em João, ele está no começo, porque João relata a última semana da vida de Jesus. João é diferente dos demais evangelistas. João foca o seu livro na última semana. Então ele pega esse texto como um dos primeiros, e é por isso que nós temos esse texto lá em João, capítulo 2. O texto começa dizendo o seguinte: depois disso, depois de ele ter chegado em Jerusalém, depois de ter passado lá pela celebração toda do pessoal, Hosana, o que vem, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos.
E ali ficaram alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, ele viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse, tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Bom, há nesse texto uma série de problemas estruturais com relação à forma como as pessoas estavam cultuando a Deus. Então, deixa eu falar brevemente sobre isso. A Bíblia diz que Jesus chega no templo, um local de adoração, e ele encontra lá algumas coisas, como, por exemplo, gente vendendo bicho e gente trocando dinheiro, cambistas, fazendo câmbio. Funcionava mais ou menos assim. A Bíblia estipulava, a lei de Deus, que as pessoas deveriam ir ao templo de Jerusalém pelo menos uma vez ao ano para oferecer o seu sacrifício pelo perdão dos pecados. Todo mundo tinha que fazer isso. No entanto, o que o pessoal do templo resolveu fazer? Resolveu criar umas estratégias interessantes e mercadológicas. Primeira coisa, eles estipularam uma moeda santa. Era uma moeda chamada shekel. O shekel era a moeda do templo. Era como se nós inventássemos aqui o ajunta money. Então a gente falava assim, olha, a partir de agora, nós não vamos mais aqui na nossa igreja usar o dinheiro do mundo. Porque o real é dinheiro do mundo, controlado pelo Estado, que é contra Deus. E podia inventar um monte de coisa. Então, nós a partir de agora vamos fazer o seguinte. Aqui em nossa igreja vai ter o ajunta money. Então, tudo que você quiser ofertar aqui, se você quiser comprar um livro lá em nossa livraria, uma camiseta, você não pode usar o dinheiro do mundo, que é o real. Você tem que usar a junta money. Então, o que nós vamos fazer? Olha que ideia espetacular. Nós vamos colocar um quiosque ali na porta do nosso templo para você fazer a troca do dinheiro. Uma casa de câmbio. Então, você traz o seu real e aí você troca pelo ajunta money. Só que tem um pequeno detalhe nessa história. O câmbio era muito desfavorável a quem comprava o dinheiro. Então, se você trouxesse R$2, o seu R$2 valia ajunta money. Embora os preços aqui fossem equivalentes ao preço de real lá fora. Então, a camisa continuava custando lá, sei lá, 30 ajunta moneys. Mas para você comprar 30 junta moneys, você tinha que dar R$60. Mas era uma forma das pessoas, sei lá, mostrarem um apreço. Então você não podia trazer uma moeda do mundo, porque naquela época a moeda usada no mundo tinha inclusive a cara do imperador romano, que era um dominador sobre o povo de Deus. Você vai usar esse tipo de moeda aqui, então tinha lá o cambista. Uma outra coisa é que as pessoas tinham que comprar o animal a ser sacrificado. Você pode olhar e falar, mas isso é até conveniente, porque trazer o animal de casa dá um rolo. Imagina você vai trazer um cordeiro de casa, coloca no ombro, vai andar quilômetros com um cordeiro. No entanto, você precisa se lembrar que a lei de Deus estipulava o seguinte: uma família, então tinha lá os seus animais, aí nascia lá os cordeirinhos. Como é que chama cordeirinho bebê? Delicinha, chama. Chama o cordeirinho bebê, chama o quê? Tem um novilho. Novilho. Bom, aí tinha o novilho. Aí a pessoa tinha que ver os novilhos lá e tinha que ver o seguinte: qual que nasceu mais bonito e mais perfeito? Ah, nasceu lá, sei lá. Nasceu, aí vamos dar um nome. Nasceu lá o nome legal de novilho macho. O dolo. Nasceu o dolo. Ah, nasceu o dolo ali. O dolo nasceu. Então ele já era separado para o sacrifício. Então ele tinha que ser tratado de uma maneira especial. Por quê? Porque sabia-se
que em questão de 1, 2 anos no máximo, ele ia ser levado ao templo para ser sacrificado. Então o dolo virava praticamente um pet. Seria o equivalente de Deus falar assim para a gente hoje: olha, todo mundo vai ter que ter um cachorrinho, todo mundo vai ter que ter um cachorrinho, aí você vai pegar aquele cachorrinho lá, recém-nascido, vai trazer para casa, aí vai cuidar dele. Quando esse cachorrinho tiver 5 anos, você tem que levar lá para o templo para sacrificar ele, tá ok? Só que imagina a desgraceira que era na família. Porque quando levava o dolo para sacrificar, o pessoal já ficava, vai levar o dolo dorme comigo. O dolo já era alguém da casa, o dolo já conversava com as pessoas. Mas você tinha que pegar o dolo e levar o dolo para sacrificar. Porque qual era a ideia da lei? A ideia da lei era mostrar para as pessoas a angústia do pecado. E como o pecado custava caro e trazia dor, trazia desgraça, trazia choro. E era uma forma também de antever o Deus Pai entregando o seu Filho unigênito para morrer na cruz em nosso lugar. Havia toda uma simbologia por trás, que o pessoal tinha jogado no lixo por uma questão de conveniência. Então, você chegava no templo, primeiro, você já tinha que trocar dinheiro. E depois era bicho para tudo que é lado, e compra bicho aqui, compra bicho ali, compra bicho de acordo com o que você quer. Aí Jesus chega, e ele sabe muito bem o que está acontecendo. Ele chega, eu imagino que ele chega, ele dá aquela olhada, não fala nada, vê ali como é que está o negócio. Imagina o pessoal chega para Jesus desocupado: o senhor quer comprar um shekel? Não. Obrigado, agradeço. Compra, na minha mão é mais barato. Vai arrancar a mão, já se eu sou Jesus, a hora que ela fala na minha mão é mais barato, eu falo: que mão? Aquela coisa assim, meio, sei lá, meio filme, meio séries absurdas no Netflix. E pronto. E para não gritar, já tirava a língua também. Já ficava aquela coisa. Se eu sou Jesus, eu fazia isso com uma tranquilidade e depois falava: viu, pessoal? Viu? Anota essa, põe, capítulo 36. Aí Jesus vê os animais e veja que Jesus, ele não faz as coisas assim do tipo, deu na cabeça, vamos fazer, que ele prepara o negócio. A Bíblia diz que ele então vê tudo aquilo, ele faz um chicote de cordas. Veja que ele para, fala assim: não, com licença. Pega umas cordas e começa ali, vamos trançar isso aqui. Aí ele pega a fivela de alguém para colocar na ponta, porque é aquelas chicote com fivela, aquelas coisas assim. O pessoal da antiga sabe do que eu estou falando. Ele começa, ele sabe do que está fazendo. Quando Jesus chega para dar um esparramo no pessoal, ele não está fora de si. Ele está indignado. Mas ele está completamente consciente do que está fazendo. E vamos combinar? Diante das informações que você tem de você tendo que ir para o templo, sabendo que você seria maltratado, que você passaria por uma transação monetária que prejudicaria você. Imagine qual seria a sua sensação ano após ano, tendo que passar por isso. Aí Jesus chega e faz o que faz. Vamos combinar? Fez foi pouco. A gente vê Jesus fazendo isso, a gente tem que ter matado os caras. Tinha que ter feito alguma coisa a mais. A Bíblia diz que ele dá um esparramo, limpa aquilo e diz: acabou, chega. Algumas coisas interessantes nesse texto, nessa primeira parte do texto. A primeira coisa delas é que não é verdade que Deus aceita qualquer tipo de adoração. Não é verdade. Não é verdade que o que importa é adorar, não importando o conteúdo da adoração. Eu não estou falando de forma, eu estou falando de conteúdo. A forma é plenamente adaptável à época que a gente vive, ao local em que nós vivemos. No Brasil, você pode cantar alguns sambas, e isso não vai soar estranho. O pessoal mais antigo aqui vai lembrar que há pouco tempo a gente cantava só o poder de Deus, pode mudar teu ser. E ele veio com uma roupagem europeia, que era só o poder de Deus. Era uma valsa. Veio com uma valsa. Só o poder. Você quase tirava a irmã para dançar. Pode mudar. Você até pensa que esse cavalinho assim, nossa. Aí o brasileiro é brasileiro. Você não pode fazer isso aí. O que o brasileiro fez? Ele já deu uma relaxada no cântico.
Aí já virou só o poder de Deus. Pode mudar a prova. E aí já o grupo de coreografia da igreja nessa hora entrou. E aí o pessoal resolveu parar. Bom, eu não estou falando disso. Estou falando de conteúdo da Bíblia, da teologia, de uma doutrina que seja adequada. Não é verdade, nunca foi verdade, que Jesus aceita qualquer coisa. E quando nós queremos colocar Jesus aceitando qualquer coisa, nós não estamos querendo que Jesus seja o centro, mas que o Jesus que nós estamos construindo seja o centro. Porque em nenhum lugar da Bíblia você tem Jesus, por exemplo, olhando para essa situação do templo e dizendo assim: deixa, o importante é que eles estão no templo. Deixa, o importante é que vieram aqui pelo menos para adorar a Deus. O que Jesus está dizendo é: isso não é adoração a Deus. Não é. E se não é adoração a Deus, a melhor coisa a fazer é parar com isso. A segunda coisa é que os fins nunca vão justificar os meios quando nós estamos falando de igreja e de evangelho. Ah, mas no fim, sabe, as pessoas estavam fazendo o seu louvor do seu jeito e não pode julgar ninguém. Onde está escrito que não pode julgar ninguém? Não, está escrito na Bíblia que não pode julgar ninguém. Em que circunstância? A Bíblia diz que você não pode julgar alguém se você não tiver pontos claros e efetivos que tornam aquilo nem um julgamento, um testemunho. Porque uma coisa é você chegar aqui, eu não conhecer você, nunca ter visto você, nunca ter conversado com você, olhar para você e falar assim: não presta, estou julgando. E isso é condenável, condenado pela Bíblia. Outra coisa é se eu vejo você chegando nesse mesmo ambiente e roubando dinheiro de alguém. E eu falar assim: você é ladrão, está me julgando. Não, eu não estou julgando, eu estou dando um testemunho de algo que eu vi. As suas ações denunciam claramente que você é ladrão. Mas numa sociedade mimimi como a nossa, você não pode dizer isso, porque onde já se viu, você está julgando. Jesus estaria julgando esses cambistas, Jesus estaria julgando esses vendedores que no final estavam ali para facilitar a vida daqueles que vinham de tão longe para louvar a Deus. Olha, Jesus, você está dizendo que nós não temos uma boa intenção no nosso coração ao fazer com que moedas do mundo não entrem no templo? Sim, sim, ele está fazendo isso. E ele pode fazer isso. Ainda mais por ser Jesus que conhece profundamente o coração humano. Os fins não justificam o meio. Todo o processo estava completamente corrompido. E Jesus não cai em nenhum momento do seu ministério de não julgar o que está claramente óbvio. Mas você já notou como em nosso mundo as pessoas estão transformando Jesus num fraco? Em alguém que aceita todas as coisas, em alguém que não importa o que você faça, ele continua fazendo tudo para agradar você, tudo para mimar você, implorando para estar ao seu lado até o final dos tempos. Jesus bem disse, é verdade: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E essa notícia é muito boa para cristãos. E não muito boa para cristãos sem vergonha. Alguns outros vão dizer assim: só Deus pode me julgar. Isso não nos assusta? Já parou para pensar nessa frase? Só Deus pode me julgar. Você está dizendo isso como algo que soa a seu favor? Porque aparentemente para mim, olhando para quem eu sou e para quem Deus é, eu dou graças a Deus porque ele resolveu trazer toda a condenação sobre Jesus, para não me julgar. Porque se Deus me julgasse, não sobrava absolutamente nada de mim em nenhum momento, em qualquer circunstância. E hoje nós vivemos numa época de desconstrução de Jesus, que as pessoas dizem: só Deus pode me julgar. Como se Deus fosse olhar para a gente e falar assim: mas que fofura! Mas olha, já imaginou? Deus deve olhar para a gente e falar assim: mas já imaginou o céu sem ele? Não tem graça. Céu sem ele seria uma chatice. Mas, talvez a gente ache que Deus, em alguns momentos, por causa de nós, entra no estado de depressão. Uma vez, eu me lembro de estar ouvindo pregações do tipo, o cara pregava e ele dizia assim: porque se você não orar,
que é que Deus vai sentir? Eu tenho para mim que nada. Eu não consigo imaginar Deus em posição fetal, chorando. Aí um anjo chega e fala: Senhor, o que há, Senhor? Fulano não orou hoje. E aí o pessoal tentando tirar Deus da depressão. Ai, porque hoje eu nem louvar a Deus eu vou. Puxa, eu imagino a consternação no céu. Os anjos cercando a nossa casa e gritando: louva, 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 louva. Deve ter um movimento a nosso favor, tentando mover-nos. Pessoas tão importantes para fazer isso. Não dá para imaginar Jesus fazendo isso. Você olha para a Bíblia e algumas pessoas falam para Jesus: Jesus, eu vou te seguir, mas deixa eu fazer tal coisa primeiro, como sepultar o pai. Que não era lá uma coisa muito simples. Aí Jesus olha e diz assim: para de frescura, vai, deixa os mortos que sepultem os mortos. Se quiser, vem, segue, para de frescura. Aí, nossa, grosso. Ai, tá julgando as minhas intenções? Qual o problema? Quem é que pode estabelecer o que está certo e o que está errado, segundo Gênesis 1 e Gênesis 2? Deus. Quem é que tentou estragar isso? A gente. Mas Deus não deixa de ser Deus por causa disso. Aí o texto continua. Seus discípulos, quando ele estava fazendo isso, lembraram-se que está escrito: o zelo, o cuidado pela tua casa me consumirá. Aí eles pensaram assim: já sei o que está acontecendo aqui, está acontecendo o cumprimento da palavra lá que a gente leu no Antigo Testamento. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Sabe aquela coisa de tentar destruir quem está argumentando, para tentar destruir o argumento se você não tem contra-argumento? É mais ou menos assim: alguém chega para você e fala assim: o que você está fazendo está errado, mas você nunca pecou? Quem não pecou que atira a primeira pedra. Totalmente fora de contexto, o cara está tentando atacar você apenas para dar uma desculpa para que você pare de dizer que ele está fazendo alguma coisa errada. Nada mais atual do que isso, porque a pessoa não quer consertar, ela quer desmerecer você para dizer o seguinte: está todo mundo aqui embaixo, continua todo mundo aqui embaixo e ninguém, não vai subir ninguém. É o Capitão Nascimento versão gospel no meio da igreja. Tá errado isso. Você nunca errou? Eles estão fazendo isso com Jesus. Quem que o Senhor pensa? Com que autoridade que o Senhor está fazendo isso aqui? É muito interessante que as pessoas que não têm interesse nenhum em acertar a própria vida e parar com essa envergonhice, têm a capacidade de errar historicamente de uma tal forma que conseguem chegar para Jesus e falar: com que autoridade o Senhor faz isso? Eu me lembro do texto dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus tinha morrido e tinha ressuscitado, e uma parte não sabia. E a Bíblia diz que 2 dos discípulos de Jesus estavam indo para Emaús, uma cidade mais ou menos 20 quilômetros distante de Jerusalém. E eles estavam tristes. E Jesus chegou do lado deles. Do tipo assim: cheguei. E eles não reconheceram Jesus. Eles estavam tão entristecidos pela morte de Jesus que eles não estavam vendo o óbvio. Literalmente não estavam vendo um palmo à frente do nariz. E aí eles estão tristes lá, cabisbaixo. Jesus chega para eles e fala assim: por que vocês estão tristes? Aí eles olham para Jesus e dizem assim: você é o único aqui na região que está por fora do que está acontecendo? Imaginou você chegando para Jesus e falando assim: você é o único que está por fora, né? Não está sabendo das coisas. Aí Jesus entra no jogo dos caras e fala assim: que coisas? E eles olham para Jesus e falam: a respeito de Jesus, não está sabendo? Mas não estou sabendo. E eles então começam a falar o que aconteceu com Jesus para Jesus. Quando nós estamos cegos dentro das nossas próprias limitações, a gente corre o risco de dizer para Jesus que Jesus não está entendendo o que aconteceu com ele mesmo. Ou corre o risco de olhar para a Bíblia e dizer para Deus: Deus, aqui eu acho que o Senhor pisou na bola. Porque, sinceramente, o Senhor não pode ter dito isso. Porque o Senhor dizendo isso não está adequado aos novos tempos em que nós estamos vivendo. Porque depois de muito estudar, depois de muito analisar o comportamento humano, aquilo que a tua palavra diz que está errado, não está errado. O Senhor apenas estava fora do tempo. O Senhor apenas estava fora do compasso da história ao dizer algumas coisas como essa.
Vamos combinar, Deus? O Senhor acertou em muita coisa. Mas o Senhor não sabia que iria acontecer o que está acontecendo. Foi por isso que o Senhor falou o que falou. Historicamente, muita gente constrói Jesus a partir dessa perspectiva. E Jesus passa, então, além de fraco, a ser um descontextualizado. Alguém que está olhando para a história com espanto. Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Aí os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser construído e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Deixa eu falar uma outra coisa importante. Muita gente usa esse texto para dizer assim: viu como Jesus luta contra a religião? Jesus é contra a religião. Porque o que ele fez? O pessoal estava lá no templo, Jesus acabou com a bagunça. Jesus acabou com a bagunça. Mas ele não acaba com a religião. Isso é importante porque, sim, Jesus sempre brigou muito com aqueles que deturparam a religião. Mas a Bíblia diz, inclusive, que há uma verdadeira religião. E dá indícios de como essa religião é. Algumas pessoas usam esse texto para dizer: Jesus veio para destruir todas as estruturas e toda a lei. Aí você vai ler a própria Bíblia e Jesus diz assim: eu não vim abolir nem um pingo no i sequer da lei, mas cumprir a lei. Eu não vim dizer que tudo que o meu pai inspirou profetas e escritores a escreverem estava errado, mas eu vim cumprir de uma forma que vocês não têm condição de fazer. Então, olhar para esse texto e dizer que Jesus era contra a religião, era contra o templo, Jesus era contra a desvirtuação que estavam fazendo da religiosidade. Ele estava dizendo: se vocês não tiverem a mim como centro, a religião vai ser um problema para vocês. Porque sabe o que vai acontecer? Quando Jesus não é o centro da religião, você vai sendo cada vez mais religioso, mas cada vez mais religioso, que vai chegar a um ponto em que você vai ser mais presbiteriano que cristão. Você vai ser mais batista que cristão. Você vai ser mais pentecostal que cristão. Você vai ser mais assembleiano que cristão. De uma tal forma que você vai ler a Bíblia com os olhos da sua religião. E quando a Bíblia tiver um versículo que não está adequado à sua religião, você vai começar a tentar fazer malabarismos teológicos para adequar o texto à sua realidade denominacional. Porque, irmãos e irmãs, não há nenhuma denominação que consiga ser 100% verdadeira em absolutamente tudo. Porque se assim fosse, essa denominação seria um próprio Deus a ser instituído e adorado. E isso não vai acontecer. Não vai. Porque, inclusive, nós nem temos a capacidade de conhecer a Deus por inteiro. O que nós conhecemos revelado na Bíblia é uma parte de Deus que ele quis revelar para nós e que talvez seja a ponta da unha do dedão de Deus. Porque se nós conhecêssemos a Deus por inteiro, nós, limitados a esse corpo, não teríamos estruturas para aguentar quem Deus é. É por isso que Deus diz para algumas pessoas no Antigo Testamento que disseram: Deus, deixa a gente ver o Senhor como o Senhor é. Aí Deus diz assim: ninguém consegue ficar vivo me vendo. Você não tem estrutura para estar diante de Deus, Deus plenamente sendo Deus, e continuar vivo. Algumas pessoas, inclusive no Antigo Testamento, quando elas notavam que Deus estava chegando, elas se abaixavam e colocavam as mãos na cabeça, porque elas tinham a ideia de que iriam morrer com um vislumbre da presença de Deus. Nós acabamos de cantar numa das músicas que nós, por exemplo, estaremos para sempre louvando ao nosso Deus. E nós, às vezes, temos a ideia equivocada de que no céu nós teremos uma programação de acampamento. Quantos aqui já foram em acampamento evangélico? Só levanta a mão para saber. Aí, ok. Quem nunca foi aqui em acampamento evangélico? Para a gente só invejar vocês aí, nesse momento. Olha, poxa, vamos fazer um. A gente vai fazer, tipo aquele assim, treinamento, simulação de guerra. Vamos fazer. Nós, os que já fizeram acampamento, vamos organizar um acampamento para quem nunca foi, só para... vai sofrer. Aí o acampamento, ele era assim, acampamento se acordava às 7 horas da manhã, porque ninguém sabe. Eu não sei por quê. Por que tem que acordar às 7 horas da manhã no acampamento? Ninguém sabe. Aí o pessoal acordava às 7 da manhã e ia tomar café. E o que tinha depois do café? Hora silenciosa. Eu nunca entendia por que eu tinha que fazer depois do café da manhã hora silenciosa, se era exatamente o que eu estava fazendo antes do café. Se é para fazer hora silenciosa depois do café, me deixa dormindo, que é o que eu já estava fazendo.
E aí, na hora silenciosa, você estava morrendo de sono porque você não tinha dormido à noite? Porque você ficava em oração com os irmãos, com as irmãs? Aí o pessoal fala, não, na hora silenciosa a gente vai ler a Bíblia e orar. Ninguém lia a Bíblia e orava. Você abria a Bíblia e ficava assim, Senhor, me ajuda a dormir agora de olhos abertos. E você ficava ali. Aí depois tinha a hora do culto, e o culto, é engraçado, o ambiente era tão espiritual que o culto era obrigatório. Imagina você, nós evangélicos temos a capacidade de fazer umas coisas maravilhosas. Você vai para um acampamento evangélico e o culto é obrigatório. E é tão obrigatório que o pessoal sai caçando gente que está fugindo do culto. Você fala, mas olha o ambiente de santidade que é a coisa que está acontecendo. Aí você ia pro culto, aí tinha a parte boa do acampamento era a comida. Gente, olha, porque como é que funcionava a comida em acampamento? Começava na sexta, por exemplo, com um cachorro quente. No sábado era arroz, feijão e salsicha picada. No domingo era estrogonofe de salsicha. Então era mais ou menos assim. Então era muito fácil comprar comida. Você comprava arroz, feijão e salsicha. E isso aí garantia o acampamento todo. Então você tinha momentos para louvar a Deus. Agora vamos louvar a Deus. E o pessoal louvava a Deus porque era a hora de louvar a Deus. A Bíblia diz que nós, no céu, veremos a Deus numa perspectiva tão diferente que louvar não vai fazer parte de uma programação. Vai ser inevitável. Louvar não vai ser algo que nós seremos convidados. Será inevitável. Nós louvaremos eternamente, porque vai ser a única coisa que nós conseguiremos fazer e não conseguiremos imaginar fazer outra coisa diante da imensidão da real presença de Deus. O que Jesus está dizendo é, o problema é que vocês estão limitando Deus ao templo, às atividades. Mas eu quero dizer que tudo isso que está acontecendo é uma sombra de quem eu sou. Nós vimos isso em Gênesis nos últimos 2 meses. E Jesus está dizendo, vocês podem destruir o templo e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Mas demorou 46 anos para construir isso, mas eu não estou falando desse templo. Eu estou falando de mim. Quando vocês tiverem a mim como centro, então vocês compreenderão todas as outras coisas. O problema é que nós desconstruímos Jesus de uma tal forma que até mesmo dentro da igreja, Jesus passou a ser um detalhe. Jesus passa a ser algo a mais na igreja. E isso está errado. Nós nunca conseguiremos ver Jesus como Jesus é, enquanto nós tentarmos fazer de Jesus um Jesus segundo a nossa boa vontade. Relegado a algum momento da vida, porque Jesus não é assim. O texto termina dizendo, depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram nas Escrituras e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus, que está longe de ser um bobo, mas Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. Ele não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito de qualquer homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Veja como Jesus está muito longe de ser alguém que não conhece completamente das coisas. E o que nós precisamos é recuperar a visão desse Jesus, que sim, é um Jesus que fez uma revolução em muitos conceitos, mas fez isso porque ama. E estava vivendo de uma tal forma que através do sacrifício, da morte e ressurreição dele, o amor de Deus fosse revelado de maneira plena, nos resgatando da besteira que nós fizemos em Gênesis 3. Mas, ao mesmo tempo, ele não é um escravo do amor. Ele faz a vontade de Deus, mas não é escravo do amor como se sofresse por nos amar até hoje. Fazendo de nós quase que senhores desse Jesus, refém do nosso amor. Ele não é esse. Tanto é que ele não confia nos caras, porque ele sabe muito bem quem eles são. Ele sabia quem era Judas, ele sabia quem era Pedro. Ele sabia tudo a respeito de todas as pessoas, como sabe a respeito de nós. Assim, eu gostaria de terminar dizendo algumas coisas teologicamente centradas a respeito de Jesus. Jesus não é um tolo. Segunda coisa, Jesus não é enganável. Terceira coisa, Jesus não é um cara fazendo mãozinha de balé.
E eu gostaria de, para desagradar a maioria, dizer algumas coisas a respeito de Jesus Brasil. E aproveitando esse feriado, e dois acontecimentos maravilhosos desse feriado, que, ao meu ver, estão intimamente ligados em todas as suas conexões políticas e sociais. A Marcha para Jesus e não é marcha, Parada do Orgulho LGBT. Para mim, duas facetas de uma mesma moeda. De um lado, o conservadorismo evangélico. Do outro lado, aqueles que... Porque eu só vou usar os evangélicos presentes tanto em um quanto em outro. Porque tem evangélico em todo que é lado. Vamos começar com a marcha. A marcha para Jesus. Que coisa linda. A marcha para Jesus, ela tem de bíblico. Primeiro, é o que tem mesmo. Porque muita gente nessa época fala assim, o que você acha da marcha para Jesus? Eu acho uma desnecessidade enorme. É um monte de gente que não precisava ter saído de casa no feriado, podia ter ficado em casa no Netflix. Tem um monte de série que pode assistir. Fica em casa, com a família. Ai, mas nós estamos lá para louvar a Deus. Você está sabendo quem que organiza a marcha, né, meu filho? Você está sabendo que se for fazer ficha corrida do pessoal que organiza a marcha, dá uns bons anos de prisão aí, hein? Olha, pegar aquele púlpito que formou lá, eu vi uma foto do púlpito, eu falei, misericórdia, que é isso? Olha, era puro creme do milho. Olha, que coisa maravilhosa. Aí tem a parada, né? Aí tem o pessoal que vai para a parada do orgulho LGBT para dizer que está tudo bem. Olha, se está tudo bem na parada, está tudo bem na marcha, então. Então, se é para estar tudo bem, então zerou, está tudo bem em todo mundo. Porque se está tudo bem, está tudo bem. Porque se a gente não tem mais nenhum referencial para nenhuma área da vida, então por que não junta as duas marchas? Porque de um lado você tem um pessoal falando assim, mas Deus entende. Mas se você está defendendo a marcha de hoje para dizer que Deus entende, então você tem que defender a marcha de quinta dizendo que Deus entende. E vida que segue. Porque a questão é a seguinte: ou Deus entende, no sentido de compreender e aceitar, ou não. Nós precisamos, com alguma seriedade, olhar para a Bíblia e dizer: a Bíblia diz X ou não diz X. Claro que aí nós vamos dizer assim, não, mas isso você está usando uma visão da Bíblia de acordo com aquilo que você entendeu dentro da cultura. Ok, e quem está falando isso não está fazendo a mesma coisa. Então, para parar com o problema, o que nós fazemos? Vamos para aqueles que interpretaram a Bíblia desde o começo, para os grandes intérpretes, para os grandes homens e mulheres de Deus que interpretaram a Bíblia desde o começo. E quando você vai para os grandes homens e mulheres que interpretaram historicamente a Bíblia, muito mais próximos de nós, eles olhariam tanto para a quinta quanto para o domingo e diriam: nós temos sérios problemas. Sérios problemas. E por que eu estou dizendo que isso não é legal para a gente? Isso não é legal para a gente porque nesse exato momento eu estou ferindo você ou de um lado ou de outro. Porque alguma preferência, inevitavelmente, a gente vai ter. Ou para uma marcha ou para outra. Inevitavelmente a gente tem. E o que eu estou dizendo, claramente, gostaria de dizer isso, criando talvez algum tipo de inimizade, é Deus, sendo Deus em sua plenitude, como a Bíblia diz que é, não está nem em uma, nem em outra. Poderia muito bem estar trabalhando um chicote para as duas, nesse exato momento. E para apimentar um pouco o que eu estou dizendo, já que desgraça pouco é bobagem, politicamente os cristãos também estão ficando loucos, né?
Porque o pessoal olhou para a marcha, aí falou assim, vocês viram o candidato que estava na marcha? Vocês viram o candidato que estava na marcha? Vocês viram? Não viram? Vocês não viram a marcha para Jesus mesmo? Parabéns. Olha, estou orgulhoso. Amém. Gostaria de agradecer vocês aí. Jair Bolsonaro estava lá. Estava lá na marcha. Aí, o pessoal falou, porque não pode misturar política com religião. Vale pro Lula também, então, no culto lá da sede do PT em São Bernardo, né? Porque o pau que bate em Chico bate em Francisco também, ou não? Ou só bate de acordo com a sua preferência? Porque, se eu não me engano, aquela missa não era missa. Primeiro porque a Igreja Católica diz que não pode ter missa fora do templo. Segundo, qualquer pessoa minimamente ligada ao catolicismo romano tradicional vai falar que aquilo não foi missa. E nem eu não teria autoridade tanto para dizer isso como um padre. Mas se você perguntar para um padre, vai falar, não pode. E também não tinha só padre lá, tinha uns pastores também. Então, se não pode cá, não pode lá. Mas notou como as nossas preferências estão definindo, inclusive, onde Deus está e onde Deus não está nessa coisa? Porque tem muita gente dizendo que Deus não está na marcha porque envolveu política com religião. Mas estava lá. Inclusive, muita gente postando assim, a salvação está em Curitiba. Vai caçar sapo. Que salvação está em Curitiba? Que isso? Porque se a salvação está em Curitiba, ela pode estar no Rio de Janeiro também? Ou não? Porque o Bolsonaro mora no Rio, né? Não sei, ele é do Rio. Ué, se a salvação está em Curitiba, não pode estar no Rio? Onde é que mora Levi Fidelis? Levi Fidelis é de São Paulo, né? De São Paulo, nosso... Brasília, não sei, onde mora Levi Fidelis? Porque eu tenho para mim que o único que acertou foi Levi Fidelis. Porque se tivesse aerotrem, o país não tinha parado semana passada. Olha aí, fica aí a dica. Fica aí a dica, eu quero deixar a minha dica aí. Onde ele mora? Mutum, grande Mutum. Queremos até mandar um abraço pro pessoal de Mutum, que deu ao mundo Levi Fidelix. Ele tá aí. O engraçado é que a gente chegou a um ponto que quando eu falo mal de Jair Bolsonaro, uma grande parte da população quer me matar. Quando eu falo mal de Lula, uma outra parte quer me matar. Quando eu falo bem de Levi Fidelis, todo mundo. Mas aí até compreendo, até tudo bem. Aí até que é tudo bem. Se eu usasse esse mesmo espaço para falar algumas coisas tortas sobre Jesus, as pessoas iam falar assim, até que tem sentido. Notaram os ídolos sendo construídos em nossa nação? Pouco a pouco, eles vão sendo construídos e vão tomando o nosso coração de maneira sorrateira. De uma tal forma que hoje, cristãos pararam de ter relações cristãs por causa de conveniências ou inconveniências políticas. Nós estamos nos tornando a nova igreja de Corinto, que brigava porque alguns diziam que eram de Apolo e outros diziam que eram de Paulo. Aí Paulo tem que escrever uma carta dizendo para eles assim, vocês estão loucos. Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou. Mas vocês estão esquecendo de uma coisa importante. Quem planta ou quem rega não está fazendo absolutamente nada se Deus não der o crescimento. E quem fez crescer foi Cristo. Então vocês parem com essa pataquada de falar que é de Paulo e da Paulo e passem a falar que vocês são de Cristo. Imagine alguém ter que chegar para a igreja e falar assim, dá para vocês lembrarem que são de Cristo? Imagina o pessoal lendo aquilo e falando, ai, até que é. Quando nós colocamos Jesus debaixo dessas ideologias, Jesus passa a estar a serviço da ideologia. E deixa eu dizer, Jesus nem é uma ideia. Jesus é mais do que uma ideia. Jesus é o próprio Deus. E todas as teorias, todos os pressupostos, todos os paradigmas ruirão na presença daquele que virá julgar vivos e mortos.
Porque Jesus foi morto como um cordeiro, mas voltará como um rei, como um leão. Nós precisamos desconstruir a imagem de um Jesus patife. Porque a Bíblia diz que em breve todos nós estaremos diante dele. E ele julgará vivos e mortos. Ele não é um pateta, ele é Deus. E todas as ideologias vão dobrar os seus joelhos diante de Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele é que comanda as nossas esperanças. E as nossas esperanças em Cristo nunca estarão reduzidas a qualquer ideologia, seja de direita, seja de esquerda, de centro, de alto ou de baixo, não importa. Porque elas não estarão reduzidas a qualquer templo, mesmo que seja o templo de Jerusalém. Porque o templo que importa, um dia tentaram destruir, mas ele foi reconstruído em 3 dias, quando Jesus ressuscitou e vive para sempre. Esse é o Jesus revolucionário. E que no fim, por mais que a gente não compreenda, faz isso porque nos ama. E porque se importa. E porque tem planos para mim e para você. Que tudo caia, se cale, definitivamente emudeça diante do senhorio de Cristo, para que somente a voz dele seja ouvida através da sua palavra. Que o Senhor nos ajude a fazer isso como igreja de Jesus, nesse lugar e até os confins do mundo. Que Deus os abençoe. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós queremos pedir que ela molde a nossa vida. Nós reconhecemos, Deus, que obedecer ao Senhor inevitavelmente dói em algum momento. Porque nós não somos 100% obedientes ao Senhor. E para nós, humanos, não é conveniente que seja assim. Mas nós, cristãos, o Senhor sabe, não buscamos conveniência. Buscamos a tua vontade. Que muitas vezes, é tão conveniente para nós como um soco no estômago. Mas, Senhor, se tem que doer, que doa. Para que o Senhor quebre a nossa vida quando necessário. E construa-nos de acordo com a tua vontade. Porque é isso que nós queremos. Nós queremos nos alegrar no Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.